Fala galera, e aí, como é que tá todo mundo? Tudo bem? Tudo certinho? Olha, hoje eu venho aqui trazer para vocês uma ideia que é na realidade mais um pouco meio brincadeira, um pouco de imaginação, mas assim é tudo no intuito de fazer com que a gente possa entender um assunto extremamente importante que chama-se organelas citoplasmáticas. O que são as organelas? O nome já está dizendo, são pequenos órgãos, pequenas estruturas que lá no interior da célula vão desenvolver as mais variadas atividades e fisiologias. São estruturas extremamente diferenciadas, complexas e que estão presentes principalmente nas células eucariotas. Lembrando que células eucariotas são sempre as células animais e sempre as células vegetais. Ok? Então, essas organelas, elas têm nomes estrambólicos, são verdadeiros palavrões na realidade. E sei que é importante você decorar nomes, você memorizar, são muitas informações e é por isso que a gente vai tentar aqui trazer aqui para você uma ideia em que possa relaxar, em que você possa aprender e ir brincando um pouco, tá bom? Vamos lá? Aí eu vou dizer, e se fosse possível, né, comparar a célula com uma pequena cidade? E se a célula fosse uma pequena cidade? Como é que seria isso daí? Né? Então a gente vai ver isso aqui agora. A gente precisa aprender cada um desses termos. Aqui está toda a parafernália. Né? Então você vai ter aqui a membrana nuclear, que é a carioteca, a cromatina, os lisossomos, vacúolos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ou seja, são vários e vários nomes que você tem que estar com isso na sua mente. Sempre nos vestibulares, no Enem, no vestibular seriado, a gente tem aí um número bom dessas questões, 2 ou 3 questões que colocariam a sua nota lá para cima. Então não é interessante que você deixe de fazer essas questões. Não é interessante você não verificar e não arrumar assim, alternativas que possam ajudar. Então, tudo isso aqui eu vou ter que saber o nome. A gente vai falar sobre isso em outra videoaula, mas hoje aqui eu queria trazer mais uma ideia de relaxamento e saber que é possível compreender sim tudo isso aqui de uma maneira que a gente vai fazer de uma forma lúdica, vamos falar assim. Tá? Então, eu tenho aqui um desenho aqui, já outra história. Como se fosse uma pequena fábrica, um pátio aqui industrial e tem uma galera trabalhando. Claro que essa galerazinha aqui são os ribossomos, né? Eu tenho aqui a mitocôndria representada aqui, não são aqui ó, os minions, né? Aqui são os amarelinhos trabalhando, são as mitocôndrias. Lá no centro, ó, um camarada aqui, ó, bem com um fonezinho de ouvido e dando as ordens, um bambambam, tá aqui, né? O núcleo. Então você pode chegar e fazer isso de uma maneira lúdica, de uma maneira simples e tranquila. Não é? Como é que vai ser isso aqui? Da seguinte forma. Imagina que eu tenho aqui uma cidade. Essa cidade está aqui sendo representada, muito simples, por sinal. Mas eu quero que você somente entenda a ideia que a gente vai jogar aqui e que eu quero que você leve adiante. Então eu tenho aqui uma cidade, um posto de pedágio de identificação, número 1. Tá vendo aqui, ó, pare. Algumas cidades, assim, você não vai chegar e entrar. Tem um posto fiscal, umas guaritas, uns caras lá que vão perguntar: o que você veio fazer aqui? Você veio de onde? Não é? Então, tá aqui, número 1. Número 2, eu tenho aqui, ó, caminhões, né? Caminhões aí, transporte. Uma companhia de transporte. Número 3, eu tenho uma fábrica de processamento de alimentos. Tá? Número 4, eu tenho uma usina de reciclagem e tratamento do lixo. Então é mais uma indústria, uma fábrica que vai pegar aquele lixo que foi coletado e vai transformar, vai processar isso aí. O número 5 é uma usina de energia. Ó, toda vez que aparecer energia é muito fácil, são as mitocôndrias. A gente vai ver aqui. O 6, a prefeitura. Se liga aí na prefeitura. 7, a construção, onde tem uma galera aqui que está dando um osso, não é? Que está aí dando um murro danado.
O 8 eu tenho aqui aqueles silos, aqueles armazéns. O que é isso aqui? São estruturas que estão aqui condicionadas a armazenamento. Eu tenho aqui armazenamento de comida, armazenamento de água. Então isso aqui são chamados de silos, moinhos, são os armazéns, não é? Que seria aqui o 8. Essa cidade aqui é muito simples e a gente pode fazer agora uma correlação com todos os termos que tem aqui. Por exemplo, a membrana plasmática, que vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Então tá aqui, ó, é o posto de pedágio e identificação. O número 2, retículo endoplasmático liso, que tem como uma das principais funções transportar o que há dentro da célula. Então, número 2, retículo endoplasmático liso. Outros livros, outros esquemas, outros professores também poderiam dizer que seria uma vesícula, também está certo. Mas a gente chamou aqui de retículo endoplasmático liso. Depois a gente vai ter o número 3, fábrica de processamento de alimento. Que fábrica é essa? É o complexo de Golgi. Ele pega ali as proteínas e ele vai dar um trato, ele vai elaborar, ele vai transformar em algo melhorado. Ele também tem uma função muito importante, que seria a função de armazenamento. Tá bom? O 4. Quem é que vai transformar, quem é que vai quebrar, limpar, digerir o que a célula precisava, ela transforma e converte em matéria inorgânica. Pega a matéria orgânica, converte em matéria inorgânica. Os lisossomos, número 4 aqui está. Tá bom? A energia, usina de energia, como se fosse aqui uma usina nuclear. Produzir o que? Energia. Tá bom? O que seria a prefeitura? O 6. O núcleo. É de lá que vai partir cada ordem, cada determinação, cada lei para reger aqui essa cidade. No caso do 7, é a galera que está trabalhando, é a galera que está dando um duro. Quem é que vai ser aqui? Os ribossomos, que poderia também ser retículo endoplasmático rugoso. Por quê, professor? Por quê? Porque os ribossomos eles ficam presos na face externa do retículo endoplasmático. No caso, quando acontece isso, é o rugoso. Quando ele não tem nenhum tipo de ribossomo aderido à sua membrana, à sua face externa, eu tenho aqui o retículo endoplasmático liso. Tudo bem? E o 8º, eu tenho aqui, ó, as estruturas que servem para armazenamento são quem? Os vacúolos. Então, os vacúolos eles vão servir para armazenar principalmente água. Algumas plantas, alguns micro-organismos que vivem em ambiente aquoso, a quantidade de água que entra deve ser a quantidade de água que sai. Porque se isso não acontecer, esse controle hídrico, ele estoura, ele morre. Então, por isso a importância de ter vacúolos. Algumas plantas, como os cactos, como plantas que são adaptadas a ambientes mais quentes, ambientes que não têm tanta água, essas plantas elas têm em suas células uma quantidade muito grande de vacúolos. Serve para quê? Para armazenar água, porque a água é uma constante, né, de dificuldade em certos locais, e essas plantas adaptadas, elas têm aí essa estrutura que vai servir aí de armazenamento, mas também pode ser armazenar alimento. Lembra quando a gente falou de fagocitose? Quando uma célula ela engloba, ela come algo que está no meio externo, então isso vai ficar retido num vacúolo, vai ser chamado vacúolo digestivo. Quando não é um vacúolo que contém água, é chamado de vacúolo pulsátil ou contrátil. Mas observa, 8 estruturas que eu relacionei aqui nesse primeiro exemplo, e que eu acredito que isso ajuda demais, certo? E a brincadeira ela está só começando. Você pode fazer isso também como se fosse, Bruno, e se fosse uma fábrica? Também pode. A gente tem aqui, ó, toda a estrutura, e isso aqui seria um exemplo de uma célula com cerca de 10 organelas, 10 estruturas e as suas respectivas funcionalidades.
Quando você observa isso aqui no seu cérebro, na sua mente, fica mais fácil levantar esse conteúdo, fixar, do que você estar cantando música, escrevendo palavras e mais palavras, porque isso aí termina complicando e sendo enfadonho. Mas isso aqui é um objeto para um outro vídeo que a gente faz no próximo encontro. Tá bom? Galera, forte abraço, fica com Deus e aguarda que vem mais por aí. Abração, tchau!